Você já parou para pensar se aquilo que você acredita, sente e vive é mesmo real? Será que aquilo que acreditamos como verdade é mesmo verdade ou só sombras? Cara, eu confesso que essas perguntas incomodam quem tem coragem de pensar, porque elas dão aquele choque de consciência, sabe? E é exatamente isso que Platão quis despertar em nós com uma das alegorias mais impactantes da filosofia. Hoje eu quero bater um papo contigo sobre o mito da caverna de Platão e entender como ele pode ser o espelho da nossa própria vida nos dias atuais. Pense num grupo de pessoas vivendo dentro de uma caverna desde que nasceram. Imagine também que eles estão acorrentados pelos pés e pelo pescoço, de forma que eles não conseguem se mover e nem virar a cabeça para os lados. Eles mantêm o olhar fixo para uma parede que está na frente deles, onde reflete uma luz vindo de uma fogueira que está no fundo da caverna, no alto. Entre eles e o fogo existe um pequeno muro, e por trás do muro tem pessoas que manipulam tudo quanto é tipo de objetos, projetando sombras na parede. E para os prisioneiros, as sombras é a única realidade que existe, pois eles nunca tiveram contato com o mundo exterior. Aí um dia, um dos prisioneiros é libertado. Ele quebra suas correntes, levanta e sai. Ao se deparar com as pessoas manipulando os objetos, ele fica meio confuso, sem entender nada, mas algo dentro dele, acredito que talvez sua própria consciência, o impulsiona a subir o caminho íngreme da montanha e sair para fora da caverna. E quando ele sai, o brilho do sol é muito forte, ele mal consegue enxergar. Mas com o tempo ele se acostuma e começa a ver de fato a natureza, as cores, as formas, e então ele olha para o sol, e nesse ponto ele entendeu o que é a verdade. Não as sombras que ele via antes, é claro, mas sim o que agora se revela com a luz. Então, com o passar do tempo, ele resolve voltar e contar para os seus antigos companheiros tudo o que ele viu. E ao entrar na caverna, ele não consegue mais enxergar direito porque os olhos dele já estavam acostumados com a luz. E quando ele tenta falar sobre o mundo lá fora, ninguém acredita. Os prisioneiros zombam dele e dizem que ele ficou cego, que perdeu a razão. Tô gravando e não tem softbox aqui, e vez em outra a luz do sol escurece. O vídeo fica com uma coloração meio escura, mas vamos em frente. E então, eles preferem continuar ali nas trevas, acreditando que as sombras são tudo que existe. Mas aí vem a pergunta que pega na alma. Será que a gente também está preso nessa caverna? Será que tudo aquilo que aprendemos desde pequeno são só sombras? É muito provável que sim. Sabe por quê? Porque hoje a caverna está por toda parte. Notícias que manipulam, redes sociais com vidas perfeitas, discursos políticos já prontos e doutrinas que mais aprisionam do que libertam. A gente cresce ouvindo sempre as mesmas coisas. Todo mundo corre atrás do mesmo objetivo, como se estivéssemos todos no mesmo barco. A gente trabalha, busca o topo, consome e acreditamos que é assim que tem que ser. E a sociedade ainda diz pra gente o seguinte: seja assim e não questione. E quem tenta sair disso, com certeza é chamado de louco. Mas tem gente que sai fora. Lembra do prisioneiro que se libertou? Pois é, às vezes algo dentro da gente, aquela vozinha, sabe, que diz pra gente que, cara, não é só isso. E aí você começa a buscar conhecimento, filosofia, espiritualidade, natureza, silêncio. No começo é difícil, pois a luz incomoda. A realidade parece estranha, às vezes até chega a doer. Mas com o tempo você entende, e aí, uma vez entendido isso, entendido o que é realmente a verdade, não tem como voltar a ser o que era antes. E tem outro detalhe impactante. É preciso ter cuidado para não sair apenas parcialmente. As pessoas atrás do muro, lembra delas? Pois é, elas estão no nível um pouco mais acima. Tem mais informações, mais discurso, mais argumentos, mas ainda estão dentro da caverna. Essas pessoas são pessoas que saíram parcialmente e não tiveram coragem de encarar o caminho difícil e sair para fora. Elas acham que sabem, e o que sabem são apenas sombras ainda mais elaboradas. Repetem conceitos bonitos, falam de liberdade, de verdade, mas têm medo de sair do sistema. E sabe o que é mais perigoso? Essas pessoas influenciam os outros.
elas apontam o que é certo, o que é errado, apontam o que é sucesso e o que é fracasso, mas tudo isso é baseado naquilo que a sociedade ensina. Às vezes, a gente até sente que tem algo errado, mas cara, sair da caverna não é tão simples. Tenho medo de mudar, medo de perder o que é seguro, tenho o conforto das rotinas, dos vícios, dos prazeres fáceis, tenho o celular, a série, o feed infinito que mantém a gente anestesiado, tenho medo de ser julgado por pensar diferente e, para piorar ainda mais, tenho a voz da sociedade dizendo, fica aí, aqui é mais fácil, não complique as coisas. E assim, a gente permanece preso, mesmo sabendo que lá no fundo existe algo errado. Mas a saída da caverna começa com um passo de coragem, um passo de consciência. E depois desse passo, o mundo nunca mais será o mesmo. E aí acontece algo natural, o que aconteceu com o cara que saiu da caverna. Você sente que precisa compartilhar tudo o que aprendeu com os outros. Mostrar para aqueles que ainda estão lá dentro que tudo aquilo que eles acreditam não é o conhecimento verdadeiro, é apenas sombras. Que o mundo vai muito além daquilo. Só que você já não enxerga mais como antes. E tudo aquilo que você sabia antes, quando você estava dentro da caverna, soa vazio, superficial, sabe? Pequeno demais. Você acha que eles vão acreditar? Não, não vão. Eles vão dizer que você enlouqueceu, que perdeu a razão e que ficou cego. E aí você entende que nem todo mundo está preparado para sair da caverna, para ver a luz. E esse vídeo não é uma provocação, é apenas uma cutucada na sua consciência. E assim eu finalizo com a seguinte pergunta: você vai continuar nas sombras ou vai ter coragem de sair para fora? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.